profecia de Isaías: eis que envio diante da tua face o meu ou o meu mensageiro, que é a mesma coisa, o qual preparará o teu voz do que clama no deserto, preparai-o, endireitai as suas veredas, Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele de toda a província da Judéia, de todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio, até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, fala conosco através do teu Espírito, traz libertação, cura e transformação nesta noite, que de mim flua apenas aquilo que o Senhor deseja falar, que a minha carne caia completamente por terra e somente o teu Espírito fale neste lugar. Todo valente seja amarrado no abismo e todo mover que não é do teu Espírito seja anulado e prevaleça a tua vontade neste lugar. Vem e toma o teu lugar. Nós te adoramos e te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Tá faltando gente pra caramba, né? Pode mandar uma mensagem, Fauno, por gentileza, no grupo? Ou você? Não, você que tá mais aí. Mande, Ana. 2 celulares, por que 2 celulares? Manda mensagem aí perguntando onde estão os oficiais. Hoje nós vamos falar o clamor dos últimos dias, o clamor necessário. E existe um clamor que é necessário. Nunca se houve tanta necessidade de clamor nos dias de hoje. E nós lemos o texto que fala da voz que clama no deserto. E o deserto é o lugar mais necessário para se clamar. Porque era a voz do Senhor na boca de João Batista. Era a voz do Senhor na boca de alguém que ninguém dava crédito algum. Porque, a começar pelas suas vestimentas, né? João Batista parecia um hippie. Vestido com pele de camelo, cinto de couro, uma dieta meio esquisita, gafanhoto com mel, coisa boa de comer. E a voz do Senhor não estava nos palácios. A voz do Senhor não estava no sinédrio, no lugar político. A voz do Senhor não estava nas sinagogas. E muito menos dentro do templo. A voz do Senhor estava nos desertos, na boca de João Batista, para preparar o caminho do Messias. E a voz nos dias de hoje está na boca da igreja. De modo que são muitos que clamam, mas a voz de um só, como eu já disse aqui. A necessidade de um clamor, de não qualquer clamor, mas o clamor que vai de encontro àquilo que Deus quer fazer. Porque há muito clamor, mas nem todo clamor existe a resposta de Deus. Por exemplo, o Senhor fala que no inferno há clamor e ranger de dentes. Aí eu te pergunto, tem resposta nesse lugar agora, neste momento? No inferno existe um clamor e ranger de dentes. Eu te pergunto, Deus está respondendo esse clamor? Não. Ana, provavelmente aquele dia que ela orou por um filho, fazendo voto, eu tenho certeza que não foi a primeira vez que Deus pediu para Deus um filho. Porque não é qualquer clamor, é necessário. E as pessoas utilizam, muitas vezes com Deus, como barganha
Como se Deus fosse obrigado a me dar qualquer coisa, como se Deus devesse alguma coisa para mim. Não sou eu que devo para Ele. Eu sou eterno devedor por causa do sacrifício da cruz. Não há dinheiro que pague o sacrifício da cruz. Não há dinheiro, riqueza nesse mundo que possa pagar o que Cristo fez. Então, depois de 400 anos de silêncio, ninguém sabia mais nada, ninguém ouvia mais voz profética. Por 400 anos Deus fez silêncio. E de repente vem João Batista no deserto, clamando sobre o arrependimento, arrependendo-se porque é chegado o reino de Deus. E detalhe, nos tempos atuais, o clamor é o mesmo. Porque se naquele tempo existia a necessidade de um arrependimento verdadeiro, porque é chegado o reino de Deus, nesse tempo que nós vivemos, ainda vivemos no tempo da misericórdia. Porque Deus ainda deseja derramar a sua misericórdia para aqueles que não o conhecem, para aqueles que ainda estão com o coração endurecido, para aqueles que ainda estão nas mãos do diabo, e existe a necessidade de ser alcançados por misericórdia. Então, há ainda a necessidade, o clamor de João Batista que ele começou nos desertos, este é o mesmo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Este é o clamor da igreja. Gente, para com isso, se arrependa porque é chegado o reino de Deus. Não é se arrependa porque você vai ganhar um carro zero. Não é se arrependa porque você vai ganhar um cargo na igreja. Não é se arrependa porque então Deus vai te abençoar. Não é se arrependa porque agora você vai ficar de cima e o outro vai ficar embaixo. Não, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Você vai ser abençoado. Isso é uma consequência das tuas atitudes. Eu não devo estar me preocupando se eu vou ser abençoado ou não. Porque estar com Cristo já é ser abençoado. É mais ou menos assim. Cadê? A Sara não está aqui, né? A Sara mora comigo, né? Minha filha. E é mais ou menos como se ela morasse dentro da minha casa e ela pedisse para abrir a geladeira se ela pode comer, se ela pode usufruir da mesa. Faz sentido isso? Faz sentido. Ah, pai, se eu lavar a louça, o senhor me deixa comer? Faz sentido isso? Não, pai, se eu lavar a louça e fizer a comida, o senhor me deixa beber o leite com chocolate? Tem algum sentido isso? Se eu fizer as coisas de casa, o senhor me deixa assistir TV? O senhor me deixa sentar no sofá? Tipo, que sentido faz? É o que muitos de nós fazemos. Barganha, sabe? Aquela troca, aquela coisa, sabe? Como se a gente não fosse filho, como o filho pródigo. Eu me arrisco em dizer que o filho que estava dentro da casa, religioso, era pior do que o que foi embora. Porque o que foi embora, pelo menos caiu em si, com a cara no chão, e falou, ele se humilhou, ele falou, eu não sou digno de ser filho. Eu vou lá como servo, vou trabalhar, porque aqui quem trabalha com meu pai come melhor do que eu aqui. Então eu vou lá me humilhar e falar, já não sou digno de ser teu filho. Então por que você não se acha digno de ser filho? Porque é exatamente por isso que eu estou te recebendo como filho. Entendeu? Agora, se ele chegasse, estou voltando aqui, não deu certo os meus investimentos, mas eu estou voltando aqui porque o senhor é meu pai, o senhor me deve. Errado. Porque tem gente que quebra a cara, mas mesmo assim não se humilha. Tem gente que quebra a cara, mas mesmo assim não tem coragem de dizer e admitir, eu errei, me perdoa, Senhor. O orgulho e a dureza de coração é algo tão terrível no coração das pessoas nos dias de hoje. Por isso que a pregação é a mesma de João Batista.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Engana-se quem pensa que essa pregação é só para quem não conhece a Cristo. Não, é para quem está aqui dentro, é para quem já é pastor, é para quem está há muito tempo na caminhada. A pregação é mesmo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa pregação era para os fariseus daquela época, mas eles não eram doutos, conhecidos, conheciam as leis de Moisés, os profetas, pois era para eles também. Era principalmente para eles que conheciam. Porque o peso ainda era maior sobre eles, porque eles conheciam e não se arrependiam. Então, a pregação é a mesma, e ainda mais para quem está dentro, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está no nosso meio. É a manifestação do céu aqui na terra. Isso é o reino de Deus. É a manifestação da glória, da presença, dos sinais, das maravilhas do reino. E o Senhor não detenha que se fique só lá no céu. É óbvio que na glória, na Nova Jerusalém, é inigualável aquilo que nós vivemos aqui. Mas Ele não detém toda a sua glória e não guarda tudo lá no céu. Pelo contrário, Ele manifesta os seus sinais, prodígios e maravilhas para que nós possamos entender quem é o reino e a sua manifestação. Porque o apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Porque uma palavra sozinha, vazia, não muda, né? Não muda ninguém. É o poder. Quando a pessoa lê, aquele poder que está nas Escrituras entra dentro dela. Por isso a mensagem é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, na tua boca, você não está sozinho. Você não está falando um monte de lorota. Aliás, é ainda mais criterioso aquilo que tem que sair da tua boca. E mais responsabilidade você tem que ter diante daquilo que sai da tua boca. Porque você não é uma voz qualquer, você não é uma boca qualquer. Você é uma porta-voz. O Senhor pega a tua boca emprestada para fazer ouvir a sua voz em toda a terra, aonde você vai. Então, ele estava preparando o caminho, clamando nos desertos. E a igreja clama nos dias de hoje, aguardando e dizendo que ele vive. Preparando o caminho daquele que vive e voltará com poder e grande glória. Amém? Você crê? Você crê que ele vive? Que ele voltará? Mas como assim no deserto? É exatamente no deserto. É em lugar improvável. É exatamente nos lugares improváveis que Deus quer fazer ouvir a sua voz. Porque ele clamava no deserto e ele não ia atrás das pessoas, eram as pessoas que iam atrás dele. Porque aonde tem a voz de Deus, não precisa de ninguém ficar fazendo bandarolando, fazendo show pirotécnico, não. A voz do Senhor atrai, a glória de Deus atrai as pessoas. Era nos lugares completamente improváveis do deserto. Sim, lá mesmo. É lugares improváveis, é as pessoas improváveis, porque eu tenho certeza, se João Batista entrasse em qualquer igreja, ele seria recebido de forma bem... Já pensou? João Batista encarnado, entrando em qualquer uma das igrejas do Brasil, como que ele seria recebido? Você já parou para pensar? Provavelmente ia pegar um pedaço de pão, fazer uma cesta básica e dar para ele, achando que ele era um mendigo. Mas são esses, é o improvável, é nos lugares improváveis que Deus quer fazer emanar e que se ouça a sua voz. E Deus quer usar aqueles que são improváveis também para fazer que a sua voz da boca desses seja ouvida a sua voz.
Amém? O Lucas acabou de me contar um testemunho. Foi agora? Foi agora. Agora há pouco ele me contou um testemunho que eu achei maravilhoso. Mas eu não me espantei porque é exatamente sobre isso que eu estou orando. Mas ao mesmo tempo a gente olha e fala assim, meu Deus, achei que seria tão mais difícil, né? Mas foi algo tão simples, fácil. Porque quando o Espírito Santo começa a trabalhar, e a maravilha é que o Espírito Santo trabalha muitas vezes aonde nós não estamos enxergando. Ele faz ouvir a sua voz aonde nós não estamos enxergando. Nos piores lugares, os lugares mais que a gente nem faz ideia, é lá que ele quer fazer devagar e ouvir e que se ouça a sua voz. As pessoas mais improváveis essas mesmas que ele quer usar e quer fazer abrir a boca para que se ouça a sua voz sobre a terra. A pessoa mais improvável é a começar dos pastores. Se fosse pelas normas da religião, nós não seríamos. Mas é assim que Deus faz mesmo. Deus pega você, Deus pega eu, Deus pega as pessoas mais improváveis e usa para fazer aquilo que Ele quer fazer. Porque Ele pega, não, mas essa pessoa não tem condições, ela não tem aquilo, não tem aquilo outro. Pois é, Ele vai e faz com que se ouça a sua voz e abre a boca. Mas eu não sei falar, eu não sou tão eloquente, eu não sei dizer. Pois é você mesmo. É você conta o seu testemunho e diga aquilo que Jesus fez na sua vida. E só isso já basta para que muitas pessoas vejam, porque às vezes aquilo que a gente acha que é pouco na nossa vida é muito para quem não tem nada. É muito para quem não viveu nada com Deus e muitas vezes está nas mãos do diabo. E aquilo que muitos de nós já vivemos é o suficiente para transformar e o Espírito Santo usar para transformar a vida de pessoas. Amém? É do alto que vem a capacitação. Não é... Eu não fico aguardando, não, como que eu vou anunciar o reino, como que eu vou falar? Não, você abre a boca e o Senhor enche. Você abre a boca, às vezes eu vou ouvir os cultos que eu ministro e tal, e falo, meu Deus, como que eu disse isso? Como que eu falei essas coisas? O Espírito. É o Espírito Santo. É a voz daquele que é poderoso e que faz ouvir a sua voz. E que no vale de ossos secos, o que ele disse para Ezequiel, abre a tua boca, profetiza ao Filho do Homem, vem dos quatro ventos, Espírito de Deus. E veio dos quatro ventos e aquele exército, aquele vale de morte se transformou num exército. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Às vezes tem dentro da sua casa um vale de morte, pois é lá mesmo que você vai abrir e ser um Ezequiel nesses dias, como João Batista nesses dias, para dizer, vale de ossos secos, vem vida. Porque quando João Batista dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, as pessoas confessavam os seus pecados. E aonde há pecado, há morte. Mas ao confessarem, eram batizadas e eram renovadas. E aí deixavam de ser mortas para renovar e para viver a vida abundante. E ali começou o processo. Porque ele mesmo disse, venham após mim, que é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água, mas vos batizará ele com o Espírito e com o fogo. Eita glória! Com o Espírito e com o fogo. Então, não se detenha. Se desperte nesta noite. Se desperte nesta noite. Não se acostume em viver uma vida. Não se acostume em orar e viver do mesmo jeito.
em manter até mesmo a sua oração, já cuidado para você não fazer e se tornar, a sua oração não se tornar uma reza de todos os dias, se tornar algo automático, não. Comece adorando, comece buscando, comece se entregando. Senhor, abençoa fulano, não, para. Tá com pressa para ir para onde? Vai para onde desse jeito? Seja despertado nesta hora, para que a tua oração, para que o fogo que precisa queimar todos os dias dentro de você não se apague. Para que essa pregação e essa voz que quer soar em muitos lugares, para que se ouçam a sua voz nos lugares mais improváveis possíveis, pois é exatamente neste lugar aonde o Senhor quer te levar, para que se ouçam a sua voz, e para que nesses lugares mais improváveis, é no enterro, é no velório, é em qualquer lugar, o Senhor vai bradar na tua boca e dizer: Ele vive, arrependemos, porque é chegado o reino de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, Ele está vivo e tem vida abundante para te dar. É nesses lugares. Então seja despertado nessa noite. Cutuque quem está dormindo do seu lado. Diga assim: seja despertado nesta noite. Diga assim: seja despertado nesta noite. Porque Ele vive. Amém? Essa voz, ela quer transformar, ela quer curar, ela quer libertar. Ela quer quebrar algemas. A voz do Senhor, na sua multiforme graça, levanta um povo, muitas bocas, com uma única voz bradando e dizendo: Ele vive. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele tem vida abundante para te dar, Ele está vivo e Ele quer te despertar, Ele quer transformar a tua vida, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele não está mais pregado numa cruz, Ele não está dentro de um sepulcro, mas Ele vive e Ele tem vida abundante para te dar, Ele tem vida, Ele tem novidade de vida para te dar. Uma das coisas que essa voz faz, primeiramente, ela quebra estruturas humanas. Ela faz abalar as estruturas humanas. Tudo aquilo que é abalável. Tudo aquilo que é terreno é abalável. Tudo aquilo que é terreno é abalável. Tinha muita gente, a quantidade de empresas, e não é qualquer empresa, não é microempresário, é empresas grandes que quebraram e chegou ao estado de falência. Entra de pesquisa depois no Google pra você ver. Quebraram, não é passou por uma dificuldade, não, quebraram mesmo. Porque a palavra do Senhor diz: não confie o sábio na sua sabedoria. Então, por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vem para abalar as estruturas, para que o homem aprenda a depender de Deus. Você precisa depender de Deus. Todas as vezes que a gente confia na força do nosso braço, sabe o que Deus vai fazer? Tirar o nosso recurso, tirar a nossa segurança. Todas as vezes que você se sentir muito bonito, o que ele fez com Nabucodonosor? Eu conquistei essa Babilônia com meu poder, eu posso, eu aconteço, eu sei. Tirou ele, foi viver como um bicho no mato. Literalmente, como um bicho no mato. Jonas vai pregar em Nínive. Não vou nada, eu vou fazer o que eu quero. Eu é que sei o que eu sei fazer na minha vida. Aquele povo desgraçado lá nem merece a tua palavra. Eu vou para outro canto. Vai? Tá bom. Você é que manda na sua vida, né? Tá bom. Tá bom. Ô, Jonas, estou pagando um Airbnb para você.
Aonde que é Barriga do Peixe? Lugar bom para você. 3 dias, já tá pago, 3 dias já. Só para você viver lá. Senhor, só o Senhor. Aí lá no abismo, no mais profundo abismo, ele clama. E a voz, lá do profundo abismo, é ouvida e chega na sala do trono. Portanto, a voz do Senhor faz abalar a terra. Faz abalar aqueles que são altivos e soberbos. Faz abalar aqueles que são arrogantes e acha que conhece, que faz e acontece, e o Senhor mostra: ah, não, porque eu já tenho tudo calculado. O cálculo do céu é bem diferente. O cálculo do céu, 5 pães e 2 peixes alimenta mais de 5.000. Que conta boa é essa, né? Como assim mais 5 mais 7? Só dá para alimentar 7. Mas no cálculo de Deus é diferente. 5 com 2, 7, alimenta 5.000. Essa é a conta de Deus. Essa é a conta de Deus. E nós precisamos estar à disposição de ser dependentes. E tem mais. Nesses dias, a voz do Senhor vai bradar no Brasil. Escute isso que eu estou te falando. A voz do Senhor vai bradar no Brasil e muitas estruturas vão se abalar. Inclusive, a política nesses dias vai ser abalada para que todos saibam que Ele está vivo e que Ele não perdeu o controle das rédeas, mas Ele ainda está. E muitas vezes parece que as coisas estão indo a léu, né? Parece que as coisas estão, mas todo mundo faz o que quer, mas o outro rouba e nada acontece, mas não sei o quê, mas os altares e a igreja, as pessoas adulteram, faz isso, faz aquilo, e ainda está lá, e não sei o quê. É por pouco tempo, porque muitas vezes o Senhor dá corda e espera até que se dê tempo para que as pessoas se arrependam, para que seja alvo da misericórdia. Chegou o tempo, não se arrependeu, então o Senhor vem, brada a sua voz e as estruturas são abaladas e aquele que está em cima vai para baixo, aquele que está embaixo vai para cima, mas Ele faz com que a sua voz brade na terra e Ele estabelece o seu controle. É assim. E vai acontecer nesses dias. Aliás, muitas coisas já estão acontecendo. Espere e verá. Muitas coisas serão abaladas. E tem gente que acha que está tudo. Eu consegui, estou aqui. Tá aí. Até o dedo de Deus fala assim, ó. A palavra do Senhor diz que Beltesazar estava lá, se banqueteando, fazendo festa, né? Até imagina a música que estava tocando lá. E concubina, e prostituta, e não sei o quê, papapá, e eles lá se bebendo e banqueteando, e enchendo o caneco. Aí ele teve a brilhante ideia, olha a ideia dele, que legal. Olha a ideia dele. Pega lá os utensílios da casa de Deus, do Deus lá de Israel, e traz para cá porque a gente vai tomar neles. Olha que ideia legal. Nem Nabucodonosor teve essa ideia, porque havia temor no coração dele. Aí o beleza vai lá e fala assim, não, pega lá, porque, né, que se amostradinho. E foi amostradinho mesmo, porque a sentença dele veio exatamente naquele dia. Veio ou não veio? Veio. Ele vai, pega lá, entra. Engraçado, sabe assim, sabe o que eu acho engraçado? É que tem gente que é amostradinho e acha que pode, faz e acontece até certo ponto, mas não consegue assumir as consequências, não consegue se deparar com as consequências na sua cara, porque quando ele foi lá, e eu nem sei porque eu tô falando isso, porque nem faz parte daqui, mas vamos embora. Ele tá lá, e aí
ele vai, pede, traz lá os utensílios da casa de Deus, que foi para a Babilônia, e aí ele vai lá e, até aquele presente momento, nada tinha acontecido. Quando ele manda buscar os utensílios da casa de Deus, e eles começam a brindar e louvar aos deuses deles, o que acontece? Uma mão aparece lá na parede. Quando ele vê aquela mão, ele treme na base, o joelho começa a bater um no outro. De repente, um cara que estava todo cheio de si até há pouco tempo atrás, dizendo, pega lá e tal, e banqueteando, se amostrando para todo mundo lá, de repente agora está tremendo, né? Quase que mijando nas calças, porque não aguentou se deparar com a consequência daquilo que ele havia feito. E ele vai e olha aquilo e era a sentença, era o dedo do Senhor escrevendo a sentença dele. Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. E o teu reino foi dado cabo do teu reino. Já. Sabe o que é isso? É um Deus que faz pesar na balança as ações e aquilo que o homem acha segurança na sua própria força, ele vai e de repente, quando o homem pensa que ele está fazendo, que ele faz, que ele acontece, o Senhor vem e abala as suas estruturas. Uma coisa eu sei, Deus permite, a palavra diz que a sua misericórdia, a sua ira dura um momento, mas a sua misericórdia é para sempre, né? E a sua misericórdia, ela tem também, Deus tem a sua misericórdia e Ele é misericordioso. Mas não abuse da misericórdia. Não abuse. É o que muitas vezes as pessoas do Brasil, muitos altares, as pessoas acham que estão fazendo tudo. E você acha que Deus não está vendo essas papagaiadas que o povo está fazendo no altar? Que gente que sobe de qualquer jeito? Que pastor passa pano para adultério do povo? Que sustenta o pecado e passa pano no pecado só porque o outro tem o dízimo maior e sustenta a igreja. Só que eu já disse aqui que não é dízimo, não é dinheiro de ninguém que sustenta a igreja. É Deus Todo-Poderoso. E o cabeça não mudou da igreja. O cabeça continua Jesus. Eu já disse aqui. A gente começou a igreja, foi com dinheiro, foi? Ou foi com Jesus que veio na frente? Quando a gente começou, só tinha eu, a minha família, o Fowler e mais meia dúzia. Como que aconteceu que pagou? Sei lá. Eu sei que deu certo, Deus foi lá e tinha gente que vinha aqui e falou assim, ó, eu só vim aqui para consagrar o dia, para abençoar a igreja e tal. E vim aqui e consagrar, vim embora. Porque quem sustenta é Ele, não é homem nenhum. E Ele faz ouvir a sua voz para que tronos, quer altares, quer lugares altos, quer lugares baixos, quer plebeu, quer pobre, quer rico, quer presidente, quer deputado, quer pastor, quer quem quer que seja, possa ouvir a sua voz. E se for pesado na balança e achado em falta, será abalado. Mas quem for pesado na balança e for aprovado, o ficará ali, permanecerá, porque o Senhor é justo. A sua voz faz-se ouvir sobre a terra e abre sepulturas. Tem muitos lugares de morte. E é exemplo de João capítulo 11, do versículo 1 em diante, que Lázaro está lá dentro, já havia morrido, e ele vai até Lázaro e ele espera mesmo de propósito, para que um propósito se cumprisse. Quando ele chega,
O que Marta fala? Não, Senhor, já não mexe com isso não, já cheira mal. Já tem cheiro de morte, já está cheirando mal. Não mexe com isso não. Pois é exatamente nesse cenário que ele quer ouvir a sua, fazer com que se ouçam a sua voz. Lugares de morte, sepulturas, pessoas, sintomas, é o desânimo que ninguém sabe de onde vem, é um cansaço absurdo que ninguém sabe de onde vem, que ninguém sabe, e dorme 8, 10, 20 horas e nunca passa o cansaço, e de repente está ali e já tomou Dorflex, já tomou de tudo, e a dor de cabeça não passa, e o desânimo não passa, e não quer sair da cama de depressão. Ouça a voz do Senhor sobre a terra, e sepulturas sejam abertas para que possam contemplar a face do Senhor. A coisa mais fácil que existe é as pessoas se acostumarem com o lugar de morte. Porque já está ali, já está inerte, já não tem vida, já está tudo parado, então vamos nos acostumar. Quem aqui, só nesse ano, você sentiu vontade de desistir algumas vezes? Algumas vezes, não é uma só não. Pode levantar a mão. Quem aqui, você falou assim, hoje eu não levanto dessa cama, vou ficar aqui. Eu quero ficar aqui. E não é porque você estava cansado, não, era o abatimento espiritual mesmo. Eu quero te dizer, ouça a voz do Senhor. E eu quero te dizer, te declarar, Ele vive. E Ele faz ouvir a sua voz. Porque na sua ressurreição, sabe o que aconteceu? Um fenômeno que todos os túmulos e sepulturas de santos se abriram e aqueles santos se levantaram e começaram a andar pelos lugares lá. Para mostrar ali que a obra da ressurreição havia sido concluída. A obra da ressurreição concluída com sucesso. Portanto, ouça a voz do Senhor e saia da sepultura. E não só saia da sepultura, ouça a voz do Senhor e o Senhor brada na tua boca também, para que você possa ser um instrumento em muitos lugares de morte. Eu tenho certeza que tem muitos lugares onde você passa, onde você encontra com pessoas vestidas de morte, vestidas com trapos ali, que não tem mais sentido na vida, que não quer mais viver, que já tem desânimo, já tem isso, pois o Senhor te desperta nessa noite para que a tua boca possa fluir os rios de águas vivas para levar vida e vida em abundância. Segundo, essa voz nos chama para o mais profundo Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Abra lá. Essa voz que nos chama para viver coisas mais profundas, para sair da superfície e viver coisas profundas com o Senhor. Sabe por quê? Porque no profundo, quando você está revestido na presença, e essa voz te chama para viver coisas profundas na sua presença, coisas profundas com Ele. Em águas profundas, o inimigo não pode te alcançar. Em águas profundas, determinadas setas, ações malignas não podem te atingir. Mas quando nós estamos na superfície da carne e ali se contentando com um pouquinho,
vivendo a nossa vidinha, do mesmo jeito, sabe o que acontece? Muitas coisas nos abalam. Mas quando você está no profundo, de repente as coisas que eram tão significativas para você aqui na Terra perdem o sentido, porque você encontrou coisas profundas reservadas para mim e para você. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no... A porta aberta no... E a primeira o quê? A primeira que como de trombeta ouvira falar comigo. Trombeta troca. Deixa eu te falar. Trombeta toca assim. Como que uma trombeta toca? Bem. E quando alguém que tá assim, bem dormindinho assim, ouve uma trombeta, o que é que acontece? Entendeu? Entendeu ou não? E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. De repente ele foi arrebatado. De repente ele estava lá na ilha de Patmos, preso. De repente aquilo não fazia mais sentido, porque agora ele havia sido arrebatado e foi, Senhor, a voz que o chamou como de trombeta, o chamou para viver e para presenciar coisas profundas. Nessa noite a voz do Senhor te chama e ela brada neste lugar e te chama para viver coisas profundas com Ele. Tem coisas nas madrugadas que Deus está chamando muitas pessoas aqui para te revelar e para te mostrar coisas profundas. Sabe por que muitas coisas, dificuldades e lutas têm te abalado? Porque você muitas vezes está na superfície, mas quando o Senhor brada nesta hora e te chama para viver coisas profundas, você vai para o profundo e de repente aquilo que te abalava, as lutas, as dificuldades, passa a não te abalar mais, porque você está no profundo e lá no profundo o Senhor te faz entender as coisas. No profundo Ele te faz entender. Sabe por que muitas coisas a gente não entende agora? Porque muita gente está no raso, está na superfície. Eu não sei quem que nada. Nada, você nada, né? Você nada. Nada, pastor. Eu nada mesmo, nada. Não sei nada. Só fica ali molhando as canelas. Mas se você já teve a experiência de você afundar, ficar submerso, com cabeça e tudo, você não ouve o que está lá em cima, sim ou não? Ouve ou não? Não. Se no máximo ali pequenos fragmentos de alguma coisa que está acontecendo. É o que o Senhor está te dizendo para você mergulhar no profundo. Para que você não ouça, porque tem muitas coisas lá fora que estão te abalando mais do que deveria abalar. Na verdade, nem deveria te abalar, porque se você soubesse, assim diz o Senhor, se você soubesse o que está te aguardando no profundo, você jamais se abalaria com as coisas externas. Se você soubesse o que te aguarda no profundo e os segredos e as revelações que eu tenho para ti, você não se abalaria com as coisas terrenas na superfície. Portanto, mergulhe. Ouça a voz do Senhor que te chama para viver coisas profundas. Vou te perguntar. Você acha que depois que João foi arrebatado, ele viu quem é que estava naquele trono? Era só a pessoa mais cheirosa, mais maravilhosa que existe na Terra.
Só ele. Você acha, eu estou te fazendo entender o que é mergulhar no profundo. Presbítero, você acha, vou perguntar para o presbítero, você acha que João, diante daquela glória que ele estava presenciando, aquela experiência, ele nunca tinha tido aquela experiência, diante daquela experiência, ele se lembrou, mas eu deixei umas plantas para aguar lá na ilha de Patmos, estava plantando lá, preciso voltar para lá. Você acha que ele se lembrou de ilha de Patmos? Você acha? Ai, menino, tem umas coisas lá, então preciso limpar a cela lá. Ixi, esqueci, ó. Você acha que diante daquela maravilha, daquela glória que ele estava diante dele, você acha que ele se lembrou de alguma coisa de Ilha de Patmos? Ah, eu estou preso. Estou preso nada. Estou preso. Ele só estava preso porque o Senhor estava permitindo, porque ali ficou evidente que a hora que Deus quisesse, ele tiraria, ele pega João, leva para o céu arrebatado, depois pega, traz de volta, ele faz o que ele quer, porque o Senhor faz ouvir a sua voz e te chama para o mais profundo. Amém? E terceiro e último, não sei se você vai dar glória agora, né? Mas o Senhor faz ouvir a sua voz e nos chama para a casa do oleiro, para descer. Para o lugar de humilhação e de quebrantamento. Jeremias 18:1. A palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, dizendo: dispõe-te agora e desce à casa do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro que estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Ou casa de Israel? O Senhor faz ouvir a sua voz para fazer a gente descer. Porque quanto mais você recebe, mais você tem que descer. É por isso que Jesus e as pessoas não entendem, eu fico impressionado como as pessoas não entendem a obra de Jesus. Elas não entendem o que foi feito. Porque Jesus é Deus, porque é homem, porque ele falou que ele nem sabia e só o Pai sabia. Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou. Se esvaziou da sua glória. Então, ele não estava aqui. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. Mas se esvaziou e se submeteu à vontade do Pai e à vontade do Espírito. Porque quem levou Jesus para o deserto? Foi ele mesmo. Eu vou me mostrar lá no deserto para mostrar para eles que eu posso. Não, o Espírito levou ele para o deserto. Se bem que ele pode mesmo, né? Mas ele, como está em Filipenses, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então, se ele se esvaziou, o que eu e você precisamos fazer? Nos esvaziarmos, nos humilharmos. Não é diante dos homens, não, é se humilhar diante dele e agir com humildade. Eu não posso nada, ele pode. Eu não tenho nada, ele tem. Eu não faço nada, quem faz é ele. É horas descer. A pior coisa que tem, eu vejo os amostradinhos dos dias de hoje, né? Se exaltando, Não procure se exaltar, não. Deus é que te exalta. O que eu e você precisamos fazer é nos humilhar e buscar a presença.
e nos dobrarmos e curvarmos diante dele. E ele, no devido tempo, olha como a palavra de Deus ela é específica, humilhar-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, e ele no devido. O que é devido tempo? É o tempo apropriado. É o tempo que ele acha que deve exaltar, de modo que o meu coração não vá se achar, eu posso. Eu já fiz, acho que foi na semana passada, que eu falei algo aqui. Às vezes a gente deseja ter dinheiro, ter as coisas, ter um mundo e tal. Mas eu faço uma pergunta novamente. Se você tivesse muito recurso, assim, uns um milhão de reais, os investimentos, casa na praia, casa no sítio, casa no campo, e não sei o quê, e lugar para escolher para viajar e tal, será que você viria aos dias? Será que você serviria a Deus como você serve hoje? Será que o seu coração não mudaria, não? Será que você se assentaria na mesa para tomar um cafezinho e comer um pão com os irmãos? Ou você se acharia muito superior para dizer, não, não vou tomar. Estou falando isso porque tem gente assim. E muitas vezes nem tem muito, hein? Nem tem muito e já se ensoberbece já. E esse é um pensamento, uma reflexão para nós. Porque ele faz ouvir a sua voz para nos fazer descer. Para nos fazer entender, opa, agora é hora de descer. Porque o meu coração já está querendo, é hora de descer. É hora de descer. É hora de buscar a sua presença. É hora de buscar a sua presença. O Senhor não dá nada e não entrega nada para ninguém soberbo. Ah, mas e por que tem tanta gente? Mas quem disse que foi que Deus que deu? Muitas vezes ele se dá as próprias coisas que ele tem. Só que aquilo que vem do alto não perece. Aquilo que é terreno perece. É abalado. É quebrado. Aquilo que vem do alto não. Aquilo que vem do alto não quebra. Ninguém põe a mão. Ninguém destrói. Ninguém faz nada. E quando ele deu o ministério para Jeremias, disse, ó, te dei autoridade, constituiu o profeta para as nações, te dei autoridade para derribar e para arrancar e para plantar, para juntar, para espalhar. E não temas diante deles, eles vão tentar intentar o mal contra você, mas não os temas, porque eu sou o teu Deus que vai contigo. Eu sou o Senhor que vai adiante de ti. Eu sou contigo, Jeremias. Ou seja, quem te deu o ministério fui eu, em outras palavras. Quem te deu esse ministério foi eu, Jeremias. E ninguém toca naquilo que eu te dei. Ninguém põe a mão em você, ninguém te tira a vida. E tentaram tirar a vida, inclusive, de Jeremias. Se você ler depois, iam jogar ele, matar ele. E não. Ah, ele falou assim, tá bom, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas saiba que eu falo a verdade, vocês vão derramar sangue inocente. Aí eles pensaram duas vezes, não fizeram nada. Vamos nos colocar de pé. Nós precisamos entender que nós somos chamados, que não foi carne nem sangue que nos chamou. E que enquanto você ficar de boca fechada, a gente não pode falar nada de quem é mau, sabia? Se eu não estou fazendo nada pelo reino, eu não posso dizer e levantar a minha voz para falar nada. Porque se eu estou de boca fechada, a dizer, não, o inimigo está falando lá, e esses negócios tudo, e querendo tocar nas crianças, e
querendo pregar um outro evangelho, querendo pregar heresia. E o que você está fazendo? A sua boca está fechada? Se a sua boca está fechada, se não há clamor aonde você está, então, que quer dizer o quê? Você quer falar o quê? Agora, a partir do momento que você começar a clamar, muitos falsos perderão o espaço. Sabe por que muitas pessoas seguem? Tem aqueles que gostam mesmo, que querem. Porque o coração é corrupto. Mas existem pessoas que vão porque são enganadas. Sabe por quê? Porque está faltando aqueles que preguem a verdade. Está faltando aqueles que emprestem a sua boca para a voz do Senhor bradar sobre a terra. Para fazer a voz do Senhor bradar sobre a terra. Para que sepulturas sejam abertas. Para que correntes da vida de pessoas, de famílias, sejam despedaçadas ao ouvir a voz do Senhor. Para que pessoas possam entender os mistérios do reino de Deus, que para nós já foram revelados, mas para muitas pessoas estão encobertos. E a sua voz, ou melhor, a sua boca, nesta noite, abre a tua boca, para que o Senhor possa ungir a sua voz. Para que quando você abrir a boca, não seja mais a sua voz, não seja mais as tuas palavras, não seja mais aquilo que você acha, aquilo que você diz, mas seja a voz dele bradando na tua boca e dizendo e quebrantando corações, e libertando cativos, e destruindo cadeias, e abrindo sepulturas, e levando pessoas a viverem a transformação e a restauração. Em nome de Jesus, comece a orar. Nesta noite nós vamos colocar isso em prática. Tem pessoas no teu convívio, na tua família, vizinhos, pessoas que moram, que estão do teu lado, que você pode bradar nesta noite. E até mesmo dentro da sua casa ou na sua própria vida. Você pode abrir a tua boca e ser uma voz profética nesses dias. Talvez existem coisas na sua vida que você não está contente com o que está acontecendo, porque está faltando você parar de reclamar e prestar a tua boca para murmuração, e parar de reclamar e abrir a tua boca, e através da tua boca o Espírito de Deus vai transformar. Oh, aleluia, Rabai, que devenaço. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite. E este é o tempo que o Senhor escolheu para bradar neste lugar, para bradar no campo limpo, para bradar nesse tempo e dizer que, Senhor, que Ele vive e que sepulturas sejam abertas. Que aqueles que estão dentro de cativeiros da alma, aqueles que estão dentro de cativeiros da sua mente, sejam libertos nesta noite. Aqueles que estão aprisionados, sejam libertos dessas correntes. Aqueles que estão com engodos, com sombras de morte abraçando, sejam despedaçados nesta noite, sejam libertos pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Aqueles que estão sendo envolvidos por morte, aqueles que estão envolvidos por prostituição, aqueles que estão envolvidos com vícios, aqueles que estão envolvidos com mentiras na sua mente, mentiras no seu coração, enganados por emoções e impulsos da sua alma. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor brada nesta noite, para fazer ouvir a sua voz e trazer libertação em nome de Jesus.
Libertação em nome de Jesus. Libertação em nome de Jesus. Libertação. Tempo que o Senhor faça abalar os céus, faça abalar a terra e tudo aquilo que é abalável, tudo aquilo que o homem confia na sua segurança, tudo aquilo que o homem confia naquilo que sabe, naquilo que conhece, naquilo que pode, naquilo que tem, seja abalado. Seja abalado pela voz do Senhor que brada desde o céu até a terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor faz ouvir a sua voz para viver coisas profundas, para que você saia desta superfície e vá viver coisas profundas com Ele. Em nome de Jesus, para que você possa ouvir a voz do Senhor. E de repente aquela voz tão distante, aquela confusão toda que você está ali vivendo, vá mergulhar no mais profundo. O Senhor te chama para viver, a voz dele te chama para viver coisas profundas. E ali a minha voz se tornará audível para ti. Ali a minha voz não será embaraçada como as outras vozes que você ouve, mas será audível. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, o Senhor nos chama para viver coisas profundas neste tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Ele faz ouvir a sua voz. E todas as vozes contrárias do inimigo se tornarão menores e serão despedaçadas. Coisas profundas. Aleluia. A glória de Deus. Como eu disse, João viu Deus aquela maravilha e sequer passou, ficou mais pensando em Ilha de Patmos. Não. É como Estevão tomando aquelas pedradas, de repente ele viu a glória de Deus. E eu acredito que ele não mais sentiu as dores das pedradas. Porque diante de coisas profundas, coisas terrenas e superficiais não nos abalam mais. E é isso que eu e você precisamos viver. Porque a voz do Senhor nos chama. E como disse o texto, é como voz de trombeta. É para te despertar, te tirar do lugar de comodismo, te tirar deste lugar de acomodação. Tem lugares que nós estamos muitas vezes na nossa vida e que nós já nos acostumamos a viver desse jeito. Mas o Senhor brada neste lugar para te chamar e para você viver coisas profundas e sair deste lugar de acomodação para viver coisas que você ainda não viveu com Ele. Quer viver coisas profundas? Quebre os teus limites. Vai jejuar, vai buscar, vai orar em um lugar, vai acordar de madrugada. Ah, mas eu estou com sono. Vai orar, vai buscar, vai fazer aquilo que ninguém nunca faz nem quer fazer, porque você vai viver coisas que também ninguém viveu. Amém. Quem nos assiste já se acostumou né, a viver desse jeito. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. E não endureçais o vosso coração, mas faça aquilo que o Senhor está te direcionando. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.